Oi, gente, estamos aqui com o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast, o Na Real com Scarlett. Eu escolhi esse nome porque eu acho que a gente vai falar de tudo um pouco, mas basicamente o nosso foco vai ser empreendedorismo e negócios, que é um tema que eu gosto bastante. E assim, eu acho muito bacana falar de negócio. Eu acho que todo mundo precisa um pouco de educação e gestão em negócios, certo? É um conhecimento para a vida. E hoje eu vou abrir aqui esse primeiro episódio com uma convidada mega especial, uma amiga minha, uma querida, assim, da vida mesmo. Ela se chama Denise, ela é uma mulher muito foda e não teria como começar de uma maneira diferente, né, Denise? Como é que você tá? Ai, tô bem. Quero Seja te bem-vinda, viu? agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito, muito feliz. Dar oi para vocês, né? Espero que eu consiga contribuir para o crescimento, né, das pessoas que assistirem e que a gente comece, como diz, pé direito, que seja um sucesso. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Você também é incrível, eu te admiro muito. E fico muito, muito feliz. Acho, então, assim, a gente é como se fosse a gente é um pouco mãe, né? Então, Aham, acaba que a gente fica assim, como se fosse um filho, né? Que isso. começando algo. E eu sei que você vai arrebentar, porque tudo que você faz muito bem Ah, feito. Você é obrigada. maravilhosa, sua família é Obrigada. maravilhosa. E Obrigada. parabéns. Obrigada. Denise, conta pra gente aí, pra quem não te conhece, como é que é a sua trajetória profissional? Quem é a Denise? Olha, Profissional e pessoa. eu sou assim, multitarefas, né? Sempre Hum. fui muito multitarefas. Eu falo que é o que o meu cérebro funciona o tempo todo. É, assim, eu sou mãe, né? Sou esposa, sou mãe. A gente tem um grupo de empresas, né? Que a gente faz a gestão. Uhum. Eu comecei nessa com relação à empresa, meio que. Gente, eu já venho de uma família, né, que é empreendedora, né? A família da minha mãe sempre foi muito empreendedora. Então, Então já veio de cedo não, já. eu cresci, eu lembro assim, que meus avós, eles tinham um mercado, né? Então, eu ia passar as férias com eles. E a gente ficava nesse mundo. Então, tinha Uhum. isso. Meus pais não chegaram a abrir empresas, mas eles sempre foram muito empreendedores na vida. E te motivavam. Porque a gente às vezes acha que empreendedorismo é só quando a gente abre uma empresa, né? E não é. Empreendedor é quando você constrói algo, você Isso. se desenvolve. Gerir uma família já é um Gerir é negócio. exatamente. E eles foram muito empreendedores, né? Porque eles saíram de uma situação e foram para outra situação de acordo com aquilo que eles foram investindo, foi se Que organizando, foi inovando, legal. né? Foi Aham. trabalhando. E eu vim disso. Aham. Aí a empresa em si veio por conta do meu esposo, né? Que ele Uhum. também é empreendedor nata, a família dele é empreendedora nata. E ele até fala assim, que a gente brinca, porque ele fala assim que um dia ele tava lá, aí ele olhou e falou assim: peraí, quem que cresceu mais na Aham. família, né? Quem desenvolveu mais a família? Quem tá Aham. bem hoje na família? Aham. E ele deu uma olhada e falou assim: gente, os empreendedores, quem abriu empresa tá melhor do que E quem vocês dois só são tá com contadores? CLT. Eu não me formei Ah, a minha formação é pedagogia, formei em pedagogia. pedagogia, porque foi Aham. quando que a gente casou, eu já estava começando a faculdade, formei. Falta um ano para terminar a faculdade de contabilidade, né, para Nossa. a gente concluir isso, porque eu falei assim, gente, tô aqui, quando a gente estava com 10 anos na empresa, 10, eu falei, não, vou fazer ciências contábeis. Vou correr. Aí eu fiquei enrolando, e aí comecei a fazer, ficou faltando 2 semestres pra gente terminar. Quando vem outro, né, processo de empreendedorismo na minha vida, aí eu tive que parar, mas eu quero voltar. E a gente está aqui, nesse processo de desenvolvimento, de Mas crescimento. acabou que você aprendeu por tabela, né? Com seu marido. Assim, E na empresa, na vivência, né? Não, assim, eu sou muito ativa, né? Então, assim, se Uhum. alguém tá conversando perto de mim, eu vou aprendendo. Uhum. E dependendo do assunto, eu já vou atrás. Eu sou muito curiosa, sempre Aham. fui muito Isso é curiosa. bom. Eu acho, assim, que no empreendedorismo, a curiosidade é algo, assim, essencial. Ela é muito Verdade. importante. Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, quando eu ouço falar de algo, vejo alguma coisa, eu já vou atrás. Mesmo não sendo formada, assim, eu sei muito da parte de contabilidade, das partes, né? Todas as partes que a gente entra no departamento pessoal, a questão da área fiscal, da própria área contábil. Sim. Mas dentro da empresa, eu fui me profissionalizando na parte administrativa. E aí eu fiz uma gestão, né, empresarial. Legal. E toda essa parte organizacional, de gestão, hoje eu faço todas as empresas, na verdade, eu faço. E toda essa coisa de inovação, de marketing, tudo a gente vai trabalhando junto. Então, eu fui mais para essa parte mais também comercial também. E a gente vai desenvolvendo o trabalho. E tem quantas empresas no grupo? E hoje são 7 empresas. Ai, que legal. E quais são os ramos? A Cada gente um. tem na área de beleza, tem na área Ah, administrativa, tem na área de treinamentos, que legal. tem na área de certificação digital, que aí entra também uma parte de Sei. e-social, que a gente faz Aham. todos os programas do e-social hoje.
Tem a parte de gestão também. E só pra falar, gente, ela é minha contadora, tá? Ela e o marido são contadores da empresa também, que eu também tenho empresa. Exatamente. Da empresa da minha mãe, da estética. A gente acompanha já, né? Há muito tempo, muito tempo. Assim, foi uma grata, né, satisfação ter vocês com a gente, né? Como clientes, hoje amigos também. Mas a gente viu o crescimento. Isso é muito interessante, é muito legal. Porque eu penso assim, hoje, eu sempre falo assim, que eu sou uma empreendedora hoje mais direta, porque antes a gente, né, trabalhava na contabilidade, mas hoje eu tenho uma empresa que eu faço a gestão dela. A gente, na verdade, não é uma empresa, a gente, são 3, né? Que tem o espaço de beleza também, que é o Doce Beauty, né? Que é um espaço de beleza que eu tenho uma sócia. Legal. E lá a gente faz toda a parte de capilar, né? Maquiagem, tratamento, a gente tem. Né, essas novidades você não me conta não, né? Eu não sabia. Não, Denise. Ai, gente, a gente tem um espaço incrível. Nossa. E agora a gente está em expansão desse espaço, a gente está ampliando ele. Ela é uma profissional maravilhosa, né, especialista na área de colorimetria, na área de cabelo. Toda a parte capilar, né? Ela é maravilhosa. E a gente tem a equipe da gente também. E aí tem a loja, né, as lojas que a gente tem, né? Que é o grupo Doce Amarelo. Inclusive eu ganhei presente. Exatamente, olha viu? só. Só vocês que ganham presente. Meu aniversário foi em dezembro, o presente chegou atrasado. Mas tá ótimo. Olha só, gente, já levo bronca. Eu trouxe mesmo, mas levei bronca. E aí, assim, a Doce Amarelo veio, agora tem 1 ano e meio na minha vida, né? Assim, já tem muito tempo que eu acompanho a Doce Amarelo, porque é uma empresa que a gente fez a abertura, era clientes nossos. E a gente adquiriu a marca, né? Tem 1 ano e meio. E vem fazendo uma reformulação da marca. Então foi um lance de oportunidade, né? Exatamente. Eu falo assim, eu sou apaixonada por todos os meus clientes. Todas as empresas que a gente faz contabilidade, eu sou apaixonada. Eu faço questão de ir nas empresas conhecer. Eu faço questão de conhecer onde elas estão, quem são as pessoas que estão envolvidas. Porque quando a gente fala de contabilidade, a gente pensa hoje assim, a contabilidade em si, se você for pensar nela só como geradora de guias, só fazer guias, todo mundo faz. Verdade. Hoje a gente tem que pensar na contabilidade como consultoria. Um diferencial, né? A gente vê muito crítica com relação a contadores, a área contábil. Por quê? Porque elas deixam as pessoas fora do processo. E é meio desvalorizada, né? Tipo, eu vou pagar lá R$2.000 pra aquele cara pra ele só mandar uma guia. Mandar uma guia, né? E assim, se a gente bobear, a gente fica só nisso mesmo. E aí a cobrança do cliente tá correta, não tá errada. Então, o que a gente faz? Para mim trabalhar, fazer algo personalizado para o meu cliente lá, que a gente trabalha muito isso, essa é uma das funções que eu tenho, é de trazer isso, mas organizar isso para a equipe, é conhecer o meu cliente. Então, eu sempre falo, vamos lá conhecer o cliente, a gente manda um representante ir conhecer, porque quando a gente conhece a empresa, a gente conhece a realidade. Então, a gente adapta todo o nosso processo ao cliente. Conhece as dores, né? Exatamente, porque assim, se a gente ficar achando que eles têm que se adaptar sempre a gente ingessa muito o processo. E aí fica aquela coisa travada. E eu sempre falo assim, que quando você pega uma empresa para fazer contabilidade, você passa a ser como se você é um terceirizado dele, você é um cliente, você faz parte da empresa da pessoa. Então, você tem que trabalhar ali para ajudar e não ficar só cobrando, reclamando e gerando peso. Porque a gente eu penso muitas vezes assim, às vezes na comunicação a gente acaba gerando peso pro cliente. Aí ele fala, poxa, eu tô pagando o contador e o tempo todo ele me cobrando. E não é isso. A contabilidade, ela vem trabalhar junto para trazer na verdade, ela vem para trazer uma tranquilidade, como se diz, uma organização para as empresas. E a gente faz isso personalizado. Não tem jeito de fazer isso se não tiver personalização. A gente tem que conhecer. Então, assim, por exemplo, a sua realidade lá. Eu conheço a sua realidade. Então, dependendo da situação, a gente fala, Scarlett não vai conseguir fazer isso. Eu já falo mesmo. Eu falo, gente, não vai conseguir. A gente faz alguns relatórios durante o ano, e principalmente quando a empresa entra, justamente para trazer isso. Olha, eles têm essa realidade. São quantas pessoas na administração? Eles têm as condições de fazer isso? Não tem condição. A gente vai ter que cobrar isso. A gente vai ter que ajudar eles a fazerem isso. E aí, a gente vai organizando isso. É bem adaptado para cada perfil de cliente, né? Exatamente. Não é uma contabilidade padrão só para todo mundo. E aí, a gente também faz a organização da própria equipe. Porque também, dentro da equipe, nem todo mundo adapta com todas as empresas. Verdade. Isso foi um salto muito grande que a gente teve com relação a encaixa o colaborador da sua empresa ideal para aquele perfil da empresa. Exatamente. Nossa, que legal. Tem que ser eu assim, mesma, quando eu ligo lá, eu só fico falando, o Bruno. De tanto falar com ele. A comunicação... Ou o Gabriel. É porque a comunicação, ela gera o quê? Ela gera afinidade. Ela gera confiança. Se a gente não percebe esses tons, essas nuances da situação, a gente não evolui. Então, às vezes, o cliente ele me liga e fala assim, eu falei com o fulano e ele não me respondeu. Aí eu já olha, eu não vou lá e reclamo da situação, eu já venho de lá. Falo, espera, com quem que ele tá? Você já intercepta. Exatamente. A gente já tenta fazer isso previamente, né?
a gente vai passar para o cliente, para aquela equipe, para aquele colaborador, a gente já tenta fazer essa análise já fazer essa triagem. Mas, às vezes, no decorrer, tem algumas situações que vão mudando e que eles começam a travar a comunicação. O que a gente faz? A gente vem e ajusta. E é assim, flui que você não tem noção. Caramba. Isso mudou muito tudo. Porque, assim, primeiro porque a gente agrada o cliente, né? Entrega o que ele precisa. Diminui reclamação também. E o próprio colaborador, ele se sente pertencente, ele se sente ouvido. Porque se você ficar só criticando, às vezes ele tem uma dificuldade de comunicação, mas ele é excelente na execução. Né? E tem uns que às vezes não tem tanta execução, mas ele é excelente na comunicação. É a diferença do eficaz para o eficiente. Exatamente. O eficaz e o eficiente. E também a gente vai trabalhando os temperamentos. Eu falo que a gente estuda temperamentos humanos, né? Que as pessoas têm. Mas as empresas, elas têm temperamentos porque elas têm pessoas por trás. Acaba que você usou um pouco da pedagogia. Pedagogia... gente, pedagogia, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Todo mundo. Acho que tinha que... Igual finanças, sabe? Na escola, tinha que ter algumas aulas de pedagogia. Psicologia, pedagogia e finanças. A gente tem que estudar isso desde o começo, porque ia ajudar na inteligência emocional, ia ajudar a gente na gestão, ajudar a gente na organização, porque o que é a pedagogia, né? Ela é desenvolver metodologias de ensino, de aprendizagem, né? Então, tudo isso está envolvido na administração, não tem como. E acaba que você, na área da gestão, você usa de tudo um pouco, né? Você tem que ser um pouquinho de cada. A gente tem que ser um pouco gestor, um pouco pedagogo. Exatamente. Você tem que desenvolver pessoas, né? Que legal. E a responsabilidade da gente é muito grande com relação a isso. E te perguntar, e você agora que você começou a... Eu acho que agora a Denise meio que saiu do casulo. A Denise foi empurrada do ninho. Acho que o Ronaldo deu chute. Assim, você falou, Denise, voa. Foi, porque assim, foi bem interessante, porque assim, quando a gente foi comprar a empresa, né? Comprar a marca, né? De criar a marca, ele foi fazendo toda a negociação, e eu lá olhando. Mas era porque, como eu era muito apaixonada pela empresa, eu consumia demais, né? Doce amarelo. Eu fazia os eventos para mulheres, que a gente fazia os eventos para empreendedoras, a gente fazia. Então, tudo que eu ia fazer, eu trazia a doce para junto. Então, eu fazia lá, fazia as compras, fazia os kits, dava os kits, né? A gente fez alguns processos para trabalhar empreendedorismo, começar o empreendedorismo de mulheres. Então, eu trazia kits, fazia kits para as mulheres venderem. Então, a gente fez muito evento nesse sentido. Então, ele via a minha movimentação. Então, quando veio a oportunidade, ele falou assim, não, a Denise vai amar isso aqui, vai... E aí, ele falou pra você, toma que é sua. Foi desse jeito. Eu não quero saber, você vai resolver. Cara, foi exatamente isso. Ele falou, tô fechando o negócio aqui. A gente tava viajando, né? E ele virou pra mim no meio da viagem e falou assim, acabei de fechar o negócio. Eu falei, como, quando? E a partir de quando chegar aqui, sua vida mudou. Parece assim que ele tava profetizando a minha vida mesmo. Caramba. Mas assim, foi uma mudança, assim, muito radical. E aí eu pensei, não, agora eu vou pra doce, né? Vou cuidar da doce, vou administrar a doce. E a proativa, às vezes, eu não vou conseguir ficar tanto lá. E aí foi o contrário, porque aí a gente teve uma expansão enorme nesse 1 ano e meio. E aí eu tive que fazer a gestão de todas as empresas. E então, ele te deu um suporte? Dá, ele sempre dá suporte. Eu acho que, na verdade, eu que dou um suporte para ele. Porque como essa parte administrativa, essa parte de organização, de planejamento, acaba que eu sou um suporte para ele. Porque ele é muito executor. O Ronaldo, ele tem, como diz, a contabilidade aqui dentro da cabeça dele 24 horas. Eu falo, gente, como é que pode? Assim, tá tudo aqui, ó. Ele é enciclopédia, gente, contábil, ambulante. Nossa, eu fico pensando... E ele fala as leis, ele fala... Eu falo, gente, como que guarda? Porque eu não sou tão assim, gente, o marido dela, toda vez que a gente tem um pepino lá na clínica, alguma coisa que é assim, que é cabeluda, que assim, será que é um trem sério demais? A gente, vamos lá no Ronaldo? Aí a gente liga, Denise, vamos marcar reunião com o Ronaldo. Aí o Ronaldo esclarece todas as dúvidas, a gente volta tranquila. Ai, que bom que o Ronaldo sabe. Nossa, e ele explica assim, ó, eu falo assim, que parece que ele até saliva, né? É tão gostoso para ele falar de contabilidade. Ele é apaixonado pelo que ele faz, né? E ele se dedica, ele estuda para dar o melhor para o cliente. E o que é legal também é que ele faz isso, ele entende o cliente. Então, às vezes o cliente lá em casa não tem essa coisa, tipo, tô ligando 10 horas. Às vezes a pessoa ligar 10 horas da noite, 11 horas da noite, ela atende. Lá em casa todo mundo já tá assim, acho que antigamente tinha essa coisa, né? Trabalho, empresa, casa é casa. E a gente não, a gente já tá todo mundo assim, então a gente ouve. Então, às vezes você tá dentro do carro e fala assim, o cliente tá me ligando, todo mundo silêncio. Aí fica todo mundo quietinho lá dentro do carro. E ele explica. Aí a gente, todo mundo aprende. Aí a gente tem uma aula, todo mundo tem uma aula. Então, se você perguntar para meus meninos certas coisas, eles vão falar, não, é isso. Mas como é que você aprendeu isso? Meu pai falando. E me diga uma coisa, falando em meninos, eles vão querer seguir para qual área? E assim, a gente coloca todos para trabalharem, né? Isso aí é, como diz, trabalhando tá ótimo. Mas assim,
Porque a gente tem essa coisa, tipo, como a gente treina muitas pessoas, a gente recebe muitos, assim, com 16, 17, 18 anos na empresa. Então, assim, a gente já tem essa... É uma das características, das culturas que a gente tem na Proativa é isso, né? E não só na Proativa, mas nas outras empresas também. De trazer esses aprendizes para dentro da empresa. Calma, que isso aí é pauta para outra história. Vai, continua. Então, assim, a gente tem esse processo. Então, a gente não poderia começar pelas outras pessoas não ter os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos homens, né? Então, assim, a gente começou já a trabalhar eles, né? O João tá até aqui com a gente. O João já trabalha na empresa, já tem 6 anos já. Ele começou bem, ele tá com 21. Ele começou com 14 para 15 anos, 16, mais ou menos. E aí, já trabalha com a gente. Hoje ele já tá abrindo a empresa dele também. Que chique, hein? Pois é. E aí, já tem empresa. O Pedro, ele quer área totalmente diferente. Eu acho que ele quer veterinária. Ai, que gracinha! Mas acaba que entra no empreendedorismo. Porque ele quer ser veterinário, mas ele quer na empresa dele. Então, entra na parte de empreendedorismo mesmo. E ele é muito, assim, ligado com essa parte de gestão. Essa parte administrativa, ele é bem legal e também, o outro? sabe? E o outro tem 14, né? Ele quer ser jogador de futebol. Aí tá bem complicado. Aí você vai ter que montar uma empresa de consultoria e esportes. Mas ele é excelente. Gestão de carreiras. E ele é super descolado, sabe? Porque quem jogador de futebol tem essas coisas, tem né? amarra, né? Ele é todo assim, né? E aí, essa parte de comercial, ele é excelente. Porque ele é muito bom, ele cativa muitas pessoas. Então, a gente vai vendo algumas características que a gente vai vendo que vai trabalhando. Vai que não dá certo o futebol, né? Porque não é pra todo mundo. Mas a gente vê nele potencial para algumas áreas que não está diretamente ligado com a contabilidade, mas atende as empresas. Que legal. Porque, assim, a gente sabe que cada um vai trilhar a sua história, né? É importante que eles trilhem a história. Mas eles também não podem deixar de valorizar aquilo que os pais com eles construíram. Porque a gente tem que entender que a gente eles são frutos disso. Mas como eles sempre estiveram junto, é mais fácil eles entenderem isso. Mas a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, né? E tem entre que dar valorização, tem que dar liberdade, né? Eu falo pra eles assim, estudando, correndo atrás, trabalhando, tá ótimo. Já tá, assim, só não pode ficar encostado. Ninguém merece. Filho encostado, ninguém quer, hein? Eu falo pra eles, eu gosto só nos Estados Unidos. Aí dá 30 anos, eu jogo lá fora. Meu Deus. Não, mas eu falo assim, porque assim, a gente lida muito com essa parte mesmo de treinamento, de ajudar as pessoas a encontrarem sua carreira, né? Desenvolver. Então, a gente não tem como a gente não começar de casa, gente. A gente tem que começar de casa, né? E me diga uma coisa, você tava com aquele projeto lá da Mulher Proativa, eu lembro que você tava fazendo várias ações, assim, em relação a palestras, mulheres, né? Gente, a Denise, ela é uma pessoa que gosta de motivar, ela quer a motivação dela para todos ao redor dela. Então, ela tem várias ações no sentido de incentivar o empreendedorismo feminino, os jovens aprendizes. Ela, assim, ela tem até a parte social dela também já tá em dias. Exatamente. Ela já pagou a cota dela com Deus. O lugar dela tá garantido no céu. Não, tem... Conta aí a gente tem uma fundação, né? A gente tem uma fundação registrada, né? Tá até registrada. Então, a gente trabalha assim, a gente faz toda essa parte mesmo de trabalhar as pessoas, de organizar, de ajudar elas a ter um propósito, ajudar elas a desenvolver um propósito, desenvolver a carreira. Eu tô meio parada com essa parte do Instagram, eu tenho até que voltar. Eu vou voltar agora que o projeto é voltar. Como a Doce é uma empresa muito feminina, né? Porque é uma empresa que trabalha a beleza da mulher, né? Porque aí a questão outra também, né? A do salão. A do salão também. Lá no salão mesmo a gente já tá com a escola pronta. A gente já tem treinamento lá, a gente dá as aulas também. A gente ensina as pessoas a fazer toda a parte. Corte, colorimetria. Não é colorimetria que fala, não. É outro não. Mas a parte de coloração. Tem um nome, ela vai brigar comigo, que eu não lembro. E aí a gente já tem isso, a parte de manicure, de design de unhas. A gente já tá com todo o projeto a gente já tá com a escola, a gente vai ampliar ela. Já tem até o local já. A gente só tá esperando se organizar agora. Passou esse ano novo, Natal, ano novo. E já começar. Aí vai ser mais uma pegada social? Vai ser baixo custo? Como é que é? A gente tá querendo trabalhar os dois perfis, né? Porque, assim, tudo que você faz volta para você. Então, se você investe nas pessoas, você coloca pessoas capacitadas no mercado de trabalho. E quando a roda gira, né? A roda gira. Então, se você capacita. Então, às vezes, você capacita para você mesmo, que você pode captar essas pessoas, e você capacita para o mercado. O mercado vai desenvolver. Então, isso vai chegar até a gente de qualquer jeito. É verdade. Então, vai aumentar o poder de compra e a pessoa vai poder tudo sobre investimento, sobre onde você vai plantar. Né? Tudo sobre propósito. E ela também, a minha sócia, ela é muito, assim, ela é muito voltada
voltada para isso. Ela, a família dela toda, o marido dela também. Então, a gente quer fazer isso mesmo, trazer esse ensino, esse conhecimento para essas pessoas. Então, assim, agora, esse ano agora, eu vou trabalhar muito essa parte de empreendedorismo, porque eu quero ensinar. A gente, quando fala de beleza, a Doce Amarela é uma empresa de maquiagem, de bijuteria, né, de acessórios. E a gente viu que teve um boom agora dessas empresas no mercado. E eu quero trabalhar muito essas empreendedoras que começaram pequenininhas, sabe? Assim, que tem dificuldade, às vezes, de fazer compras, tem dificuldade de fazer a gestão do negócio. Eu vou começar a trabalhar isso, eu vou começar a falar, chamar elas para junto, pra gente trabalhar com elas, entendeu? Que legal. Para organizar o negócio delas, para que elas cresçam também. Porque a gente pensa muito essa coisa. Mulher é muito complicada. A gente tem que trabalhar muito essa questão da sororidade mesmo, mas verdadeira, sabe? Assim, aquela coisa de cuidar. É, porque às vezes a gente fica assim, é sua concorrente. Assim, eu falei, gente, como concorrente? Mulher é muito competitiva por si só, né? E às vezes a gente alimenta algo que não é legal pra gente, sabe? Pra gente, que eu falo pra gente e pro outro também. Verdade. E aí eu quero trazer essas mulheres pra perto, pra trabalhar a questão de... Porque a gente tem desenvolvido o planejamento bem legal dentro da Doce, né? Assim, questão de marketing, questão de reestruturação, de organização, treinamento. Igual as meninas mesmo, as minhas vendedoras, elas fazem treinamento. Eu faço parceria com as marcas, trago os treinamentos mesmo, a gente fecha a empresa. Eu deixo a empresa, tipo, 1h30, 2 horas fechada, só para elas serem treinadas, para fazer a venda, para fazer a maquiagem, para aprender a fazer maquiagem, para entregar o melhor para as clientes, mas também para que elas sejam capacitadas. Porque quando eu vou cobrar algo, eu tenho que ter dado para elas condições de desenvolver um bom trabalho. Então, não é só eu falar, faz isso aqui e pronto. Não, todas são treinadas. Tem que ensinar como, né? Exatamente. E eu tenho que falar para elas o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e qual o resultado que a gente quer. E o resultado, ele não é imediato. Ele é um processo. Então, a gente faz algo hoje, faz amanhã, repete, até pra gente ver. Depois de um tempo, a gente vê, poxa, aqui, o tanto que a gente evoluiu. E aí, a equipe fica toda bem nessa como situação. se fosse um processo de semear, né? Você tá semeando ali pra colher lá no futuro. Exatamente. Aí o resultado vem. Então, a gente vê que o resultado vem. E eu quero trazer isso para esses outros empreendedores. Então, quem tá aí, fica ligadinho lá no Instagram, que a gente vai fazer esses grupos. Eu quero fazer grupos, A gente já faz palestras. Então, assim, eu não tô com Mulher Proativa ativo lá, mas lá na Doce, lá no meu Instagram pessoal também, a gente tá desenvolvendo. Tá praticando. Só não tá no Instagram, mas o resto tá praticando. Exatamente. Mas a gente vai fazer coisas bem legais agora para 2025. E deixa eu te falar, o que você considera importante na hora? Porque assim, você falou que tem uma sócia, isso é uma coisa bem polêmica. Eu tenho experiências de vida bem ruins, negativas com sócias, minha mãe também. Então, assim, eu queria que você desse aí pro pessoal dicas de como identificar um potencial sócio de sucesso. Como você vê isso? Tem algumas características que a gente tem que olhar. Sabe, assim, bem olhar mesmo. Literalmente olhando. Olhando mesmo, né? Primeiro você tem que entender o seu propósito. O que você tem que fazer? O que você vai fazer? Porque quando você já sabe o que você vai fazer, fica mais fácil você entender o que você precisa, o que você não tem. Por exemplo, eu tenho conhecimento de uma área, certo? Certo. Mas eu sei qual que é o meu propósito. E aí, eu vejo alguém que completa isso. Entendeu? Ele vem para completar. Quando vem para completar, as pessoas, elas têm cada um a sua função. E aí, a gente já não tem problema com relação a ego. A gente não tem problema com relação a um querer passar na frente do outro. Porque as pessoas sabem onde é que elas estão. Então, eu tenho a parte. Igual a gente lá, eu com a minha sócia. Eu sei que eu sou a parte administrativa. Ela sabe que ela é a parte de execução. Ela domina. Ela é a mestra. Né? E eu sei que ela é a mestra. Então, a gente trabalha junto nisso. Eu trago um pouco da administração para ela, ensino, e ela traz um pouco da execução para mim. Porque acaba que eu aprendo um pouquinho sobre cabelo. Hoje eu falo que eu já olho pro cabelo, eu já falo, nossa, como que tá? Cheio de ponta dupla, aquele cabelo. Nossa, eu já ali, vejo. O meu cabelo, eu falo, gente, eu já olho. Não, é muito assim, que a gente aprende muita coisa. Eu vejo, quando eu falo assim, esse cabelo, como que ficou? Como que não ficou? E ela vai me explicar por que o cabelo não ficou no jeito. Porque a gente acha, assim, que sempre é o profissional. Não ficou bom. Ela, não, Denise, é porque esse cabelo tem isso, ele tem química, ou ele teve esse problema, então a gente não vai conseguir da primeira vez. Então ela vai conversando comigo. Ela fala, essa cliente, às vezes ela fala sobre a cliente, porque ela tem mais experiência com as clientes, né? Ela fala, essa cliente é mais resistente, ela não quer esse tom de cabelo. Fica bom pra ela, mas ela não quer. E eu tenho que respeitar ela. Então, a gente vai trabalhando isso. E eu acho que outro ponto que é importantíssimo é você admirar a sua sócia, o seu sócio.
Tem que ser alguém que você traz para o negócio porque você admira o que ele faz. Que legal. Entendeu? E eu tenho uma admiração muito grande pela Vanessa, pelo que ela faz, pelo trabalho dela. E eu acho que isso traz a pessoa muito para mais segurança, né? Muito mais tranquilidade. E eu percebo que ela tem também a segurança comigo. Então, tudo que vai fazer na parte administrativa, ela me manda mensagem. Pode estar lá na hora ela me manda. Aconteceu isso aqui, o que a gente faz? Ou eu resolvi isso. E a questão da unidade, sentar para fazer gestão. Porque sentar para fazer gestão em qualquer empresa, ela pode ter um funcionário. É essencial. Transparência, né? Transparência, também é importantíssimo, né? Essa parte. E parar para fazer gestão. Eu sempre brinco, a gente tem um curso, né? E eu dou o curso na parte administrativa, ela dá na parte técnica. E aí eu falo para as meninas, né? As donas do salão que vai fazer o curso. Falo, olha, gente, se você é dono do negócio, você tem que fazer a gestão do seu negócio. E você tem que tirar um dia para fazer a organização da gestão. Se você não tira um dia, porque às vezes tem a folga na segunda. A gente sempre fala que cabeleireiro, todo mundo tira folga na segunda. Só que elas não param para fazer administração, elas param para fazer a vida delas. Aí a empresa é você funcionar da sua própria empresa. E você empreender, você começa empreendendo. Mas depois você tem que virar empresário. E o empresário é aquele que sabe para onde ele quer ir, como ele quer chegar. E que ele vai traçando esse planejamento, esses planos para chegar onde ele quer. Então, é importante. E mesmo que você tenha um salão desse tamanhozinho, não importa. Você tem que fazer dele, como você tem que ter a atitude dele como se ele fosse enorme. Como se ele fosse um subilt. Porque vai vir... Subilt, não. E tem outros, né? Goiânia. Eu falo Goiânia... Gente, eu amo Goiânia. Goiás, né? Goiânia. Porque a gente tem muitas possibilidades. Tem mulheres incríveis, tem empreendedores incríveis. A gente vê, assim, que até eu falo que o Brasil já está de olho na gente. Então, a gente quem está aí, ó... Percebe para vocês verem. Goiânia tem sido assim... porque a gente tem questão de logística muito legal. A gente tem questão de consumidores muito legais. Porque Goiânia consome muito. Verdade. Né? Então, assim, eu amo Goiânia e tenho, assim, elas como diz, a minha cerejinha do bolo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você acha que dá pra equilibrar, assim, em relação à parte de ser líder, esposa e ter sua vida? Porque você tá aí toda bonitona, arrumadona. Não são todos os empreendedores que conseguem, não, gente. É sério, ser empreendedor não é fácil. Engana-se quem pensa que é fácil, né? Não, viu? Como é que você consegue? Existe uma palavra falando que é remir o tempo. Gerir o tempo. Então, eu acredito assim, eu sempre acredito na minha vida, eu sempre parei para analisar o tempo que eu estava, onde eu estava, o que precisava de mais atenção. Então, quando a gente tem muitas coisas para fazer, a gente tem que saber o que é prioridade. Então, na minha vida, teve momentos que algumas coisas passaram a ser prioridade. Como meus meninos eram pequenos, os meus meninos eram prioridade. Eu sempre trabalhei, desde quando eu casei, eu trabalho, né? Mas eu trabalhava menos, me organizava melhor para estar mais tempo com eles. Conforme eles foram crescendo, o meu posicionamento na parte empresarial foi aumentando também. Porque não era só as crianças, era o meu marido também. E a gente trabalhava junto. Então, era mais fácil ter um desgaste, porque a gente trabalhava junto. Verdade. Então, eu tinha que saber administrar isso. Então, administrar o tempo que eu falo não é o tempo só o horário, não. Eu falo onde você está no tempo. Entendeu? Onde você está, onde que você está naquele momento. Então, isso é muito importante. Quando você vai fazer uma faculdade, você tem que saber remir o seu tempo com relação à faculdade, que é o tempo que você tem para fazer conexões, para você aprender, para você tirar melhor dos seus professores. E a gente, às vezes, fica muito voltado para o ensino, do estudo, e esquece de aproveitar todo mundo da universidade, da faculdade. É importante. Seu filho é pequeno, você tem que aproveitar todo mundo daquilo lá, que é você ir nas festinhas, fazer conexões, ter umas amigas que são mães também, discutir sobre maternidade. Você vai gerindo o seu processo. Hoje, eu estou empreendedora. Sou empreendedora, assim, mais à frente do meu negócio. Então, o que é o meu posicionamento hoje? Estar mais próximo da minha equipe, treinar a minha equipe, organizar a minha equipe. Estar ali com os meus filhos, mas eles já são mais adultos, então hoje eu estou mais ajudando eles a organizar. A gente faz algumas viagens, quando a gente faz viagens que só a gente que vai, porque eles são adolescentes. Adolescente não é muito difícil. Se tiver uma pessoa a mais, ele já não se conecta com você. Parece que muda a chave deles. Então, a gente tem esse cuidado de remir o tempo, de você organizar, saber onde você está no tempo. E isso muda muito. E, assim, eu percebi isso muito nova. E aí, eu fui fazendo essa organização. Então, assim, questão de cuidar. Tem época que eu cuido mais, tem época que eu já cuido menos de mim. Mas eu tenho que manter... Você é de lua mesmo, você tem fase. Exatamente. Tem época que ela manda mensagem pra minha mãe, Cleia, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, Isso, exatamente. Aí eu faço um intensivão, né? Eu fico toda extensiva naquele negócio. Mas eu sempre faço algo pra mim, né? Porque a gente hoje fala muito dessa questão de... A mulher, ela tem que fazer algo que gosta. E eu faço algo que gosto. E, assim, eu não faço... Antes teve época que eu fazia algo com meu marido porque eu queria estar junto com ele, pra fortalecer meu casamento. Hoje já tá numa fase que eu faço o meu. Ele faz a academia na horário dele, eu faço o meu no meu, acabou.
eu amadureci, a gente amadureceu, o relacionamento amadureceu. Então, por isso eu falo assim... Em outra fase também. É outra fase. Tudo tá em outra e fase, muda, a gente... Com seus filhos, com totalmente seu marido, diferente. com a sua empresa. Então, eu aproveito hoje, eu olho hoje o que é melhor pra gente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um churrasco de família, que homem gosta muito de churrasco. Aí todo mundo faz, eles fazem churrasco, eu fico lá, esperando o churrasco, bonitinha. Porque agora eu sou a mocinha da casa, né? Agora tem outra mocinha, que tá namorando, né, o João, mas eu sou a mocinha da casa. Tá namorando. E ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que é remir o tempo, tá? O que eu acho que é uma palavra, assim, que é importante. Organize seu tempo, veja onde você tá. Até porque isso é muito importante, Scarlett, pra você se cobrar menos. Entendeu? Porque se você ficar se comparando com as pessoas só num nível e não se comparar em todos... Hoje, quando eu olho para outra empreendedora, eu olho para a empreendedora como? Uma que está começando no ramo, que está... É lógico que eu me espelho nas que estão lá na frente, né? A gente tem exemplos em Goiânia maravilhosos. Eu me espelho muito nelas, admiro muito essas mulheres. Mas para me comparar, porque senão eu fico pondo carga errada em cima de mim. Verdade. Entendeu? Eu tenho que ver quantos filhos... Aquela autocobrança fica hoje enorme. não dá. Então, assim, igual hoje, eu teria que estar mais à frente, por exemplo, fazendo stories, Nas né? redes Nas redes sociais. Uhum. Mas eu não consigo ainda. Então, tá tudo bem, entendeu? Quando chegar o tempo, vai estar tempo para isso. Então, todo o meu planejamento e organização é para que eu tenha tempo. Mas eu tenho que, primeiro, estar junto da minha equipe. Entendeu? Não adianta nada eu fazer algo lá no Instagram que não é verdade. Isso, também não funciona. Você tem que ser a mesma pessoa. Você no Instagram, você na empresa, você na sua casa, tem que ser a mesma pessoa. Né? Uma completa a outra. Mas você tem que manter. Se você é gentil na sua empresa, tem que ser gentil com o seu funcionário, ser gentil com o seu cliente. Verdade. Você é gentil em casa. Verdade. Se você não conseguiu ser gentil, você não está conseguindo administrar, para um pouquinho, descansa um pouquinho. E anda um pouquinho. Recalcula a rota. Exatamente. Que alguma coisa está errada. Exatamente. Não, e isso falou um negócio importante, né? Eu acho que assim, em todas as áreas, em qualquer tema, o que é, assim, assertivo para todas é que o Instagram está adoecendo as pessoas. A rede social está adoecendo. Exatamente. Por causa dessa comparação que a gente faz. A gente se Exatamente. cobra, a gente pensa assim, nossa, mas fulano parece que começou ontem, tá com esse Já tão sucesso tão estrondoso bem. aí. Eu tô aqui, sei lá, 30 anos e não Aham. consegui. O que tá acontecendo? Eu sou um lixo e tal. Eu já passei por isso várias vezes, mas em relação ao meu lado profissional. Aham. Ainda bem que a minha mãe, ela é uma mãe Ela barra é. psicóloga muito boa. Aham. Porque já teve épocas de eu me cobrar, assim, de eu falar assim, nossa, mas não tá legal. Isso aí ela, minha filha, pensa, você é formada, você é pós-graduada, você tem casa, você tirou sua habilitação, se compara com de onde você veio. Eu acho que eu te conheci, você tinha o quê? Uns 16 para 17 anos, né? Você já era adulta, já. É porque às vezes a gente, essa comparação, tira da gente a possibilidade de se ver como a gente é realmente, né? O que a gente construiu e valorizar o que a gente construiu. Uhum. E eu olho pra você, eu vejo, cara, você já era adulta, já tinha, né? Já tinha sido lá garota Miss, não, do Atlético, né? Não, mas isso aí foi, eu já tinha mais, era mais velha. Já era mais doido. velha? Era, mano, eu Era tinha novinha? 19 mulheres. Já. Nossa, não. Então, assim, a mulher já tinha rodado um tanto de coisa, toda maravilhosa. Eu já era modelo, eu era modelo desde Meu Deus 2015. do céu. Aí, tô falando. Aí eu tava modelando há muito tempo. Não, os caras já tá velha, já. Tô brincando, tá novona. Mas assim, você tem uma história incrível. Então, às vezes, a comparação faz que a gente não a gente tem que valorizar a nossa história. Nossa jornada, Nossa né? jornada. Tudo que a gente E tem percorreu. muitas pessoas que valorizam a gente e a gente não percebe. Verdade. Então, quando a gente começa a se perceber as pessoas falando com a gente, é claro assim que a gente tem... A inteligência emocional, ela é importante em tudo. Tanto para mais, tanto para menos. Porque a gente recebe críticas. Eu até brinco muito assim, porque a gente chegou numa época que não pode ouvir crítica. Uhum. Né? Então, se a pessoa vai lá e fala pra você assim, se você postou um vídeo e fala assim, o seu vídeo ficou escuro. Nossa. A gente fica revoltada. Mas você... Quem é você pra falar isso aqui? Cara, melhora o vídeo. Aceita que dói menos. Dói menos. É claro que tem gente que é tóxica. É. São pessoas tóxicas, mas a gente tem que administrar. Mas, às vezes, até o toque, você te dá um toque que faz você evoluir pra cá. Você fala assim, cara, se não fosse aquele enjoado lá, ó, eu tinha ficado o resto da vida desse jeito. Mas isso parando pra pensar por esse lado, acaba sendo algo no nosso subconsciente. Por exemplo, uma vez eu fazia muitos stories e aí tinha uma época que eu falava errado algumas coisas, aí eu fazia um barulhinho com a boca assim, ó. Aí um dia eu recebi uma crítica de uma senhora que me segue no Instagram, nem sei se me segue mais, se ela estiver vendo isso, nem deve me seguir mais. Ela falou assim, nossa, eu acho uma falta de educação você ficar fazendo barulhinho de peido com a língua pros seus seguidores quando você fala, nossa, que deselegante, não sei o quê, de seguindo aqui, não sei o quê. Sendo que ela não entendeu que era o meu jeito, eu tava tentando ser natural, eu mesma falando aquilo. Só que, de lá pra cá, e eu não me importei, tipo, eu
falei, não, nossa, que besta essa mulher, e ignorei. Mas no meu subconsciente, eu nunca mais fiz stories. Fez. Não sei o que, vou falar casa, falo asa e faço barulhinho. Não faço mais, mas eu não me importei. Mas é algo que em mim tá travado. Que travou. É isso que eu ia falar, assim, porque o que a gente tem que entender? O que faz parte de você, o que você pode melhorar. Tem coisa que pode melhorar. Às vezes um áudio de um vídeo, a imagem, né? É igual eu falo assim, às vezes a gente fala assim, não pode falar que a pessoa às vezes está um pouquinho acima do peso. Mas às vezes a pessoa não tá bem. Eu falo assim, eu mesmo tava muito... Não tava gorda, mas tava assim, sabe? Eu andava um pouquinho, mas eu ficava sem ar. Aí, a minha sobrinha, né? Ela veio e falou, tia, você comentou que eu tava gordinha, né? Ela, criança, né, gente? Elas são verdadeiras. E aí, assim, quando ela falou isso pra mim, em casa, eu falei assim, cara, por que eu não posso perder 5 quilos, 6 quilos? Nossa, eu perdi 5, 6 quilos, acabou. Aí eu já fui conseguir fazer malhar melhor, já me senti bem e tudo mais. A roupa já serviu melhor. É claro que às vezes tem críticas que são mais pesadas. Mas avalia, não seja tão reativo em tudo, entendeu? Tão negativo em tudo. Porque às vezes a gente precisa de alguém pra falar. Verdade. E nem sempre vai ser um amigo que vai falar. Às vezes a pessoa vem com a crítica. Mas a gente tem que aprender a ter... Quando a gente se conhece, a gente tem uma percepção disso, a gente vai equilibrando. E a gente não travar, igual você falou, travar. Porque às vezes a gente ouve uma crítica, a gente para tudo. A pessoa às vezes falou do áudio. Aí a gente para tudo. Para de gravar. Não é isso. Exatamente, somos do Instagram. E assim, é claro assim, que tem gente que sofre muito assédio, assim, são pessoas muito agressivas. Não tô falando disso, eu tô falando do equilíbrio. Mas às vezes a gente acaba travando sem precisar. Ou não ouvindo. Eu falo assim, a gente ouve. Porque uma crítica, às vezes, te dá um direcionamento porque vai mudar totalmente o rumo da sua vida. Assim, no sentido, assim, positivo mesmo. E, às vezes, é importante você avaliar. Falando em crítica positiva, o que você indicaria, assim, daria de dica para os empreendedores aí que estão começando agora? Tenta ser mais genérica, vamos supor assim, dica. Olha, Porque tem, né, negócios... pro ramo feminino e masculino. Isso. Mas tenta generalizar, assim, umas dicas que encaixem para todos. Eu sempre falo assim, que inovação é muito importante, é muito legal. Mas, para você que tem mais dificuldade, que tem mais insegurança, é bom você começar por algo que você já conhece. Na área que você já conhece. Porque, às vezes, a gente vai para uma área que é muito, muito longe daquilo que você já vive, né? E aí, para você construir algo, é mais difícil, é mais desafiador. Então, vai para aquilo que você já conhece. Se você trabalha com beleza... foca em beleza. Se você, às vezes, trabalha com saúde, foca mais em saúde. Então, tudo que você faz, que você já tem um conhecimento, você já chega um pouco mais com bagagem. Então, eu acho que é o mais importante. Eu penso assim, que é o mais importante. E inovar nos processos, mas valorizar o que você já sabe. A não ser que seja, assim, uma pessoa que já quer fazer uma transição de carreira mesmo, quer mudar algo super diferente, porque, na verdade, ela já está no lugar errado. Porque se você pensa em fazer uma transição de carreira, é porque você nunca esteve feliz onde você estava. Então, nossa, gente, que pesado isso. Não, mas porque, assim, às vezes a gente... Porque antigamente, eu penso assim, hoje a gente já tem mais facilidade. Vocês, nessa nova geração, têm mais facilidade. Mas antes a gente era muito direcionado para as coisas. Verdade. Entendeu? Era muito direcionado. Então a gente chegava com 30, a gente chegou, na verdade, né? Com 30, 40 anos. Falou, cara, onde é que eu tô? Quero mudar. Aí você muda. Mas aí você já não estava feliz. Aí você já vai para uma área que geralmente você já gosta. Nossa, eu sempre gostei de saúde. Eu sempre gostei de beleza. Você vai se descobrir. Então, se conheça, né? Mas sempre quando a gente começa com algo que a gente já conhece, é mais fácil. Porque já tem conexões, a gente já conhece um pouco mais sobre o mercado, sobre o produto ou sobre o serviço, fica mais fácil. E falando sobre empreendedorismo, em começar negócio, você falou um negócio que agora que me veio na cabeça aqui, uma coisa bem interessante. Uma dica, o que você acha, assim, importante para o CLT que está querendo empreender, querendo gerir um negócio, montar o próprio negócio? Vai eu também de polêmica. Se você já é um excelente CLT, se você for um excelente CLT, você pode abrir sua empresa amanhã. Isso é o mais importante. Porque, às vezes, as pessoas estão dentro de uma empresa, elas não sabem trabalhar dentro da empresa de verdade, elas são o tempo todo direcionadas. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Ela quer empreender. Quando ela vai empreender, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não entendeu. Entendeu? Eu tenho funcionários lá hoje, colaboradores, que eu sei que se ela abrir empresa amanhã, ele vai bombar. Entendeu? E a gente até faz isso. O que a gente faz com esses aí? A gente já abre uma empresa e chama ele para ser sócio. Porque eu não tenho só uma sócia, não. A gente tem vários sócios. Nossa senhora. E aí eu já chamo ele para ser sócio. Porque eu falo, cara, esse cara só precisa de um empurrãozinho. Só uma segurança. E a gente hoje é capaz de ajudar eles nisso, né? A gente já vai. Então, é muito importante. Se você é um CLT, seja o melhor CLT. Porque quando você for fazer o que você quiser, você vai
E você vai ter o apoio até da empresa que você tá Mas saindo. como romper a bolha ali da insegurança? Porque, por exemplo, o CLT, ele conta ali com aquela segurança daquele salário fixo ali todo mês, ou comissão por bater metas, benefícios, enfim. Quando ela se vê ali na divisão, ali na saia justa de, eu vou ali para empreender para um negócio que eu não sei o que vai acontecer, não sei quanto que eu vou ganhar. Como que a gente tenta romper essa bolha? A gente tem que mudar a mentalidade. Quem empreende trabalha 3 vezes mais. Ou só trabalha. Ou só trabalha. E no começo só trabalha e não recebe. Exatamente. Porque a tendência é de 1 ano e meio, 2 anos, pra você começar a ter o retorno na empresa, né? Então, se você precisa do salário, você tem que se organizar financeiramente. Tá? É claro que tem empresa que bomba, tipo, de 1 mês, a pessoa já começa... Tem casos. Megas ideias. Mas não é a maioria. A maioria. Que eu falo? Você começa a trabalhar, mesmo estando trabalhando no CLT. Porque a gente, hoje, é igual eu falo assim, o empresário hoje, ele quer um perfil ideal, mas não funciona assim. Então, muitos funcionários meus, eles fazem serviço por fora. Eu sei que eles fazem serviço por fora. E tem que fazer mesmo. Por que eles têm que fazer? Porque isso mostra que eles têm uma visão de mercado, eles têm visão de negócio, eles têm visão de futuro. Que já rompeu a bolha deles. Já rompeu. Porque, assim, primeira coisa pra pensar é que você vai trabalhar mais do que 8 horas por dia. Então, por exemplo, você vai abrir um negócio, você vai trabalhar fora desse horário. Você não pode trabalhar dentro da empresa pra você. Porque se você tá roubando o horário que você tá sendo pago pra fazer. Isso é errado. Justamente. Mas, por exemplo, ele vai ter que trabalhar, às vezes, fim de semana. E vai começar o negócio dele fim de semana. Vai começar o negócio depois das 6. Saiu da empresa, vou fazer meu negócio. E vai começando a organizar. Porque quando ele sair, ele já estruturou. Mas você aconselha, de repente, sei lá, a pessoa sair do CLT, tipo, eu vou aqui, vou cobrir o aviso. Pensando na parte ali, vamos pra prática. Eu vou pegar ali meu dinheiro daquele acerto, vou investir na minha empresa, fazer um fluxo de caixa e começar a montar a empresa. Vou pedir demissão para focar na empresa. Você acha que a maioria dos casos, as pessoas que tomam essa decisão, assim, que é uma decisão radical, dá um 360 na vida da pessoa. Você acha que essas pessoas que tomam essa decisão, elas têm mais chance de chegar ali ao sucesso naquela gestão daquela empresa, na abertura daquela empresa? Eu acho que do que o que tenta fazer 2 coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito? Não, eu acho que é mais arriscado. Mais arriscado? É porque assim, a gente se a pessoa for solteira, tem várias situações. Muitos poréns. Se a pessoa for solteira, tiver a família para apoiar, é mais fácil, né? Nova, os gastos são menores. Mas quando a gente pensa no que acontece na maioria, assim, as pessoas trabalham uma época, constituem família. Para fazer isso, vai vir as pressões. Eu falo porque assim, a gente passou por isso. Como a gente abriu a Proativa, por exemplo, o Ronaldo trabalhava na empresa há 12 anos e ele que falou, vou abrir o escritório, né? Foi abrir a empresa. E a gente fez um acordo lá, né? Com a empresa que ele trabalhava. Falou assim, eu vou sair e você passa a contabilidade pra gente. Então, a gente tinha uma segurança ali, porque o valor ali era significativo. Mas, assim, a gente não pensou que a gente ia ter... A gente pensou e não pensou, na verdade. Chegou na metade do processo, a gente tinha 2 famílias para sustentar. Porque a outra família que era empresa tinha aluguel, tinha funcionário para pagar, tinha programa para pagar. Curso, energia, a gente tudo. tinha que correr atrás de outros clientes, tinha que trazer os clientes. Então, a gente tinha que fazer toda a contabilidade, porque são várias partes da contabilidade. Então, a gente ficou 5 anos, praticamente, muito apertado. E nos primeiros... aí, quando chegou na metade do processo, a empresa falou, não, a gente não vai ficar com vocês. Tirou 6 meses. Não. Aí, ficou aquela coisa, porque a gente teve problemas também, né? E aí... Cara, ficou muito difícil. E eu pressionei muito ele. Ele fala, até conta, muitas vezes fala, a Denise falava assim, vai voltar a trabalhar, vai arrumar um emprego. Porque a gente começou a dever todo mundo. Ele brincava comigo, ele mandava mensagem pra mim e falava assim, nega, você não pode entrar no shopping, não. Porque a gente devia Renner, a gente devia C&A, a gente devia... Aí você já viu que tem as portas. Ele falou, se você entrar numa porta, trava você na outra. Porque todo mundo... A gente ficou devendo... Gerou uma dúvida muito alta. E eu tava com 2 crianças pequenas. E teve situações, eu tenho que pedir ajuda pra família. Meu irmão, né, na época, que sempre foi um parceirão pra mim. Eu liguei pra ele, assim, falar pra você, assim, que a gente passa pelas situações difíceis. E eu liguei e falei assim pra ele, olha, tô sem leite pras crianças, tem como você comprar um leite? Nossa. E ele comprou o leite, mandou o leite lá em casa. Então, assim, a gente passou situações muito difíceis. A gente venceu. Mas se a gente tivesse planejado, é claro que eu agradeço muito pela história que a gente teve, né? A gente foi muito bom. A jornada é bonita, mas não foi legal. Não foi. Se a gente tivesse igual hoje a gente tem uma outra estrutura, né? A gente tá noutra empresa, tá começando, mas a gente já tem uma empresa estruturada, é muito mais tranquilo, né? A gente tem um financeiro ok, a gente consegue organizar. Na época, foi muito arriscado. A gente poderia ter pedido a casa, porque a gente ficou devendo 2 anos a casa. Nossa. Pra depois a gente começar. Não, a gente ficou devendo carro. A gente ficou devendo tudo. Meu Deus. Sabe, assim, a gente
não tinha nome para comprar nada. Então, foi 2 anos, sim. Mas o trabalho também, né? Ele trabalhou muito. Eu fui ajudar ele. A família ajudou minha mãe, me ajudou. Minha mãe ficou com as crianças para poder ajudar ele a trabalhar. A rede familiar é tudo. Foi. Então, assim, esse apoio muda muito. E as pessoas confiavam nele, né? Confiavam na gente. E eu falo assim, e ainda tem, assim, propósito de Deus. E os anjos, que teve anjos que abriu a porta, olhou para ele e falou assim, cara, eu vou te ajudar. Por isso que hoje a gente tem facilidade de ajudar as pessoas. Porque a gente foi muito ajudada. Então, assim, chegar e falar assim, peraí que eu vou te levar em tal lugar. E a gente sai de lá com 3 clientes, entendeu? E assim, não ser nem nosso cliente. Né? Hoje eles são clientes nossos, mas assim, não era nem nosso cliente. Falar assim, peraí que eu vou te levar, eu quero te ajudar. Sabe, olhar pra você, parece que Deus fala assim, brilha você, que aquela pessoa tem que te ver. Mas eu já até falei aqui também uma vez, quando eu vim aqui gravar com os meninos da CP, falei que empreendedor tem que saber dever. E é bem isso, né? Porque Gratidão. vai saber dever. Você vai dever. Dever e ter gratidão. Acho que não, assim, a dívida... Porque você vai investir, você tem que fazer dívida. Só que, assim, a dívida que eu faço é uma dívida que você tem que saber por que ela tá lá. Por que ela tá acontecendo. Você vai amadurecendo. No começo, a gente faz muita coisa... Inconsequente. Porque faz parte. A gente é imaturo ainda, né? Mas, com o tempo, a gente vai movimentando. Vai fazendo as dívidas mais conscientes, né? Pagáveis. Porque também, assim, a dívida em si, ela gera muito... como é que eu vou dizer? Desgaste. Entendeu? Então, assim, é importante a gente saber por que a gente tá fazendo a dívida, se organizar. E tem as coisas que acontecem fora do normal. Agora, a gente passou por uma pandemia que foi... Ninguém estava preparado, gente. Né? Ninguém. Pode ser milionário. Não estava preparado para aquilo. Verdade. Entendeu? Porque, assim, atingiu todo mundo. Então, foi muito difícil. Então, ninguém estava preparado. Então, tem essas coisas que acontecem também. E falando em pandemia, em estar preparado ou não, qual que é a dica que você dá pros empreendedores, assim, para se esquivar aí de uma possível emergência, um caos financeiro, uma crise financeira, sei lá, crise econômica mundial? A empresa sempre precisa ter um caixa. É importantíssimo ter um caixa. Então, às vezes, a gestão, ela tem que estar sempre trabalhando em prol de ter um caixa. Então, hoje eu estou trabalhando com compras, né? Então, assim, tudo a gente vai fazer, todo o planejamento a gente faz, sempre segurando um pouquinho para ter um pouquinho de dinheiro em caixa. Por quê? Porque o dinheiro em caixa, ele ajuda a gente a não só manter a empresa em situações difíceis, mas também tá no lugar certo, na hora certa, para fazer um investimento quando tem oportunidade. Então, às vezes, você perde o investimento porque você não se preparou. Então, se organizar. Então, é a frase, o dinheiro chama dinheiro. Chama dinheiro, exatamente. E, assim, e saber onde você pode abrir mais as pernas, né? É claro que tem hora que a gente tem que ser bem ousado. Entendeu? Assim, meter o louco mesmo. Exatamente. Então, tem hora assim que você não pode perder a oportunidade. Você tem que ir lá e abraçar. E aí, você vai fazendo isso. Mas você tem que também estar criando oportunidades, entendeu? Desenvolvendo para criar oportunidades. Então, a gente tem esse trabalho. E sempre olhando. Porque, assim, custo, eles são controláveis, né? A gente tem que sempre estar trabalhando com os custos ali mais controlados. Quando você pode gastar, como que tá. Olhando sempre. A gente tem que fazer a gestão da empresa. E gestão tudo dói. Volta pra gestão. É difícil. A gente quer... Ainda mais que quando a área é muito comercial, que as pessoas querem estar, né, à frente da empresa. Mas é difícil ir para olhar para os números. Os números, eles são... É o que mostra pra gente se a empresa tá bem ou não. Entendeu? Não adianta vender muito ou ter muita empresa, por exemplo, muitos clientes e no final ali não sobra dinheiro. Eu sempre falo que sobrar o dinheiro é o que garante o desenvolvimento Se nosso. não tiver, tem que encontrar o gargalho, né? Tem que ver o que tá Exatamente. acontecendo. Tem que mudar o percurso, mudar o planejamento, tem que se organizar. E na pandemia, muitas empresas fecharam justamente por causa dessa gestão mal feita, porque já veio ali de muito tempo, às vezes empresas antigas que vinham há anos fazendo aquela gestão errada. Quando veio a pandemia, fechou as portas, cortou custos, mas não conseguiu. E assim, Goiânia mesmo ficou triste, né? Você passava e você via várias lojas assim antigas fechadas. A pandemia, assim, ela teve uma parte... Assim, tudo ruim, né, na verdade. Tudo ruim. Tudo ruim. Mas teve algumas coisas... Teve ensinamento que ficou. Isso. Eu penso assim, mudou muito a forma de organizar, de gerir. Teve empresas também que cresceram muito. Por que elas cresceram muito? Aí você fala, não, é porque estava vendendo coisa pra, né, focar. Não, mas não, é porque elas conseguiram se organizar. Então, por exemplo, teve empresas que tiveram que fazer a demissão, né? Que tinha um projeto do governo lá para fazer as demissões ou tirar férias, essas coisas. Cada um tinha uma situação. Eles não
tipo assim, tinha 120 funcionários, hoje eles trabalham com 60. E não voltaram a contratar mais. Entendeu? Então, tem algumas coisas. E tem empresas que conseguiram ampliar. Elas enxergaram que aquele gasto não era tão Isso, necessário. por exemplo, tinha muitas empresas que tinham dificuldade de trazer tecnologias. Entendeu? O que eles tiveram que vir? Atrás de tecnologia, inovação. Verdade. Então, elas digitalizaram todos os processos, né? Informatizaram todos os processos. E-commerce cresceu demais. Exatamente. Então, assim, o próprio marketing, porque antigamente a gente olhava para o Instagram, por exemplo, pensava coisas que quem não tem que fazer. E hoje não, as empresas querem estar, os donos das empresas estão lá dando a cara. E a gente vê cada um mais milionário que o outro. Nossa, falando sobre a empresa. Você fala assim, isso se mesmo. esse cara tem que acordar de manhã e fazer stories, por que eu não tô fazendo? Minha filha, e falando nisso, eu fui pro Rio Quente. Então, assim, não tem jeito você falar assim, então isso mudou muito, entendeu? Mudaram muitas coisas mudaram, né? A gente, infelizmente, teve que passar por isso para mudar. E as pessoas também tiveram mais oportunidade de crescer, porque a gente teve muito curso na época da pandemia. Visão, né? Exatamente. Eu fui pro Rio Quente esse final de semana passada aí. E aí tem uma... Eu não tinha visto que lá tem um mini shopping, uma galeria. É tipo como se fosse uma galeria da 44. Só que o que acontece? Eu entrei e fui comprar umas lembrancinhas lá. E aí a moça foi medir. Aí, não, na verdade, tinha um rapaz, um senhor na porta. Um senhor... Não era um senhorzinho, não. Um senhor normal. Aí ele, assim, normal. Um rapaz de aparência humilde, roupa básica, não tava chique. Super educado, fala mansa, baixo, tranquilo. Falou assim, olá, pessoal. O casal tava aí, meu marido falou, boa noite. Entram, por favor, pra conhecer a galeria. Tem chocolate, que é o melhor chocolate aqui do Cerrado, não sei o quê. Falou chocolate, né? Eu adoro. Falei, vamos lá conhecer. Ele, não, a nossa fábrica é aqui. Falei, nossa, então eu vou lá. Aí chamei o John e a gente foi. Chegamos lá, comprei uns negocinhos de chocolate, aí a moça direcionou a gente para um caixa único. Eu achei aquilo interessante. O John também, a gente falou assim, uai, amor, um caixa só pra tanto de loja. Porque quando a gente entrou lá, tinha biquíni, tinha aquelas negócios de decoração de pedra natural, tinha uma bancada toda de joias, tinha um monte de coisa, artigos de decoração de parede, aqueles peixes de colocar assim, tinha tudo, além do chocolate. Aí eu falei assim, uai, nossa, é mesmo estranho. Aí ele, por curiosidade, perguntou pra moça, mal lhe pergunte, essas lojas aqui tudo é de um dono só? Aí ela, sim, aqui é tudo uma empresa só. Aí a gente tem um caixa central, todas as lojas vêm pra cá. E aquele mundo, assim, tudo um caixa só. Aí ele falou, nossa, eu tô chocada, como que vocês conseguem resolver isso tudo aqui pra dar? É uma setorização. É tudo bem organizadinho aqui. Aí ele falou assim, e mal lhe pergunte de novo, o dono é aquele cara que tá lá na frente? Aí ela olhou assim meio sem graça. Aí ele, rapaz, que homem, nossa senhora, nunca imaginei. Aí a gente saiu e falou assim, caraca, e assim, uma mega estrutura, e o cara teve essa ideia. Aí ela foi e falou assim, não, ele antigamente ele locava aqui para várias empresas, cada loja era uma pessoa diferente, ele locava só o espaço. Aí ele foi e teve a ideia e resolveu pegar todas as salas e montar tudo para ele só. Aí meu marido falou assim, nossa, ele deve ter investido muito ali, não sei o quê. Mas assim, a visão de negócio que o cara teve, Exatamente. Que visão. Exatamente. Porque assim, quando a gente pensa em galeria e tudo mais, se uma loja fica fechada, atrapalha o movimento de todo mundo. Verdade. E aí você tem que fazer essa gestão toda. E um reclama, outro reclama, porque não tá aberto, fulano tá Vai fechado. perdendo cliente. Dá a impressão de que tá, né? E aí, quando você faz essa gestão toda, a pessoa, vou fazer isso aqui tudo, vou me organizar e vou tocar. E é isso mesmo, a gente tem que pegar a oportunidade. Lá, gente. Eu fiquei chocada. Ele não tava nem com panfleto, ele só tava paisando lá fora, assim. Então, assim, a gente é diferente, né? Então, cada um tem um jeito. Mas, assim, quando a gente vê... Porque eu falo assim, meus clientes mais ricos... meus clientes mais ricos. Da hora que chega lá, você não imagina. Eu até brinco, eu falo assim, gente, cuidado. Porque lá a gente tem essa cultura também de trabalhar assim, independente de quem chegue. Qualquer pessoa que chegue, independente do serviço. A gente tá lá para servir também. Né? O nosso serviço também é servir. E aí, às vezes, a pessoa chega lá de chinelinha havaiana e fala assim, eu queria que você fizesse o cálculo aqui para mim. Quando você vai ver o cálculo, milhões. Não, e às vezes, já aconteceu da gente pegar cliente desse jeito, de chegar lá desse jeito, e aí a gente fala assim, não, deixa eu fazer, às vezes é um cálculo de rescisão. Só porque, às vezes, ele tem um contador, mas até ele mandar, né, ele já passou lá e fala assim, calcula aqui pra mim, você vai ver do funcionário dele, da casa dele. Aí você faz o cálculo, quanto que é? E às vezes eu até falo assim, gente, quando for muito assim, já faz, pronto, não precisa ficar cobrando. Não cobrar. Passar uns 2 meses, a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui tal dia, achei muito bom o atendimento de vocês, eu tenho 4 empresas,
vocês fazem esse tipo de empresa? Nossa. Aí o Ronaldo olhar pra mim e falar assim, não acredito. Eu falei assim, aquele cliente que veio aqui. O da De chinelinha. chinela havaiana. Então, assim, não é assim que funciona. Eu acho que todos. E não é só com relação aos clientes, independente de quem seja, igual os funcionários. Nossos funcionários lá, todos têm o mesmo... É claro que eles têm funções diferentes, têm responsabilidades diferentes, mas todos são tratados de formas assim. Eu não falo igual no sentido, assim, de ser igual, mas no sentido, assim, de cada um tem a sua necessidade. A gente pensa muito nessa questão da necessidade. Então, assim, a gente trabalha com eles atendendo a necessidade deles. E respeitando os limites, né, as características. A gente tem muito esse cuidado de moldar eles para aquilo que a gente precisa, mas sem tirar deles o que eles têm, que é a essência deles. Então, O que isso ele muito é, né? importante. Vai ter que ser assim. Mas a gente tem muitos clientes assim, eu acho o máximo. E assim, são bonitinhos demais. Assim. Porque são mais fáceis de lidar também, sabe? Mas tem os outros também que são assim, chegam maravilhosos, né? Chiquerésimos, e a gente também admira. Eu adoro beleza, então também eu gosto dos dois. Mas eu acho que o que vai realmente importar é o caráter. Né? Igual você falando assim, a forma dele de atender. Porque poderia estar também bem vestido e ser educado, gentil. E poderia também estar. Ou poderia nem estar lá também, né? Nem tá. Mas a gente, quando ama, a gente quer estar junto. Eu ainda brinquei com o Joe, falei pra você ver, ir lá em Goiânia, lá tem muita empresa que não deve faturar um terço que esse homem fatura e o dono não tem coragem de ficar na porta entregando um panfletinho, fazer uma panfletagem. Não, eu agora mesmo, eu criei uma estratégia lá, né? Porque eu adoro conversar, eu gosto de estar Sério? Não percebi. Eu gosto. Conversar com... Imagina, né? Com os clientes. Aí, o que eu vou fazer? Eu fazia muitas vezes serviço administrativo lá na loja, né? Eu tenho uma sala lá e eu não vou fazer isso mais. Eu já arrumei outro escritório. Faço toda a parte de gestão, administração, pá. Quando eu for pra loja, pra atender as meninas, pra conversar com as meninas, trocar ideia com as meninas. É o networking. Os clientes, sabe? Porque eu tava ficando assim, falei, gente, tava difícil. Aí eu falei, por isso que eu falo, gerir os tempos. Você não fazia nada direito, né? Falei, não vou fazer isso. Eu já peguei, já fiz porque a gente faz planejamento pessoal também, de organização nosso, né? Até pra gente ter tempo pra organizar a cabeça, pra ler um livro, pra fazer as coisas. E aí tá funcionando super legal. Que eu falei, nossa, tanto que melhorou. Porque antes eu ficava assim, nossa, eu tenho que pagar isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que responder isso aqui. Aí toda hora alguém falava, Denise, não sei o que, olha quem tá aí. Eu não dava nem atenção 100% pra um e nem 100% pro outro. Eu tava, sabe, na metade do caminho o tempo todo. Quando via, passava o dia inteiro e não tinha feito nada. Exatamente. Aí agora eu falei, não, vou me organizar. E deixa eu te falar, falando em livro, dá uma dica aí de algum livro que você acha interessante pra todo mundo, que assim, é um livro pra vida. Pra vida. Eu acredito que Vida com Propósito. Vida com Propósito? É um livro eu esqueci o nome do autor dele. Dá uma olhada aí, João. É um livro que ele vai trazer para você justamente um direcionamento com relação ao propósito. O que você tem para a sua vida. Aí ele vai trazer uma análise, você vai verificar. Porque, assim, você se dedicar muito a algo, tem que ter um porquê, né? Não só, eu quero ficar rica. Tá, mas e aí? Mais que isso. Porque tem um percurso nesse processo. Então, até você chegar onde você quer, vai ter um percurso. E tem que valer a pena esse percurso, né? Aí é o do Rick Warren. Eu não sei falar o nome dele. Warren. É muito bom. Tá? Assim, então, esse pra mim é um livro assim, que vai te dar... Então, gente, anota aí, ó. Vida com Propósito. Vida com Propósito, tá? Livro pra vida, viu? Toda vez eu vou perguntar pro convidado um livrozinho pra que ele ache interessante pra gente agregar. Porque aqui ele também é ótimo cultura. pra começo de ano. Ele é um livro, assim, pra quem tá agora, vai assistir agora, é um ótimo livro pro começo do ano. Porque vai te direcionar muito a sua vida. Às vezes a gente fica meio perdido em alguns processos e ele traz a gente pra onde a gente tem que estar, com quem a gente tá, por que a gente tem que estar naquele lugar. É muito bom. Denise, vamos encerrar por aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo. Adorei. Nossa, eu tenho muita coisa ainda. Vamos conversar. Nossa, uma hora ficou pequena aqui. Gente do céu, o tempo passou que eu nem vi. Fiquei muito feliz com o convite, tá? Foi muito gostoso mesmo. E que Deus possa, né, te abençoar, te prosperar ainda mais. Eu sei que vai te prosperar ainda mais. Amém. Recebo tudo. Esse começo de ano eu tô recebendo tudo que é bênção, que cai sobre mim, viu? Porque ô bichinha que sofreu na vida. Ei, mas foi muito bom, viu? Adorei ter você aqui. Vamos iniciar esse projeto aqui com o pé direito. Nosso bate-papo foi ótimo. Obrigada pelo presente. E é isso. Beijo. Beijo.